Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você sabe dos seus direitos? Nessa edição do Alesp em Pauta, vamos falar sobre o contrato de trabalho, a rescisão do contrato, como funciona o cálculo e as regras das leis de trabalho. O contrato de trabalho realizado entre o trabalhador e o empregador, na maioria dos casos, não possui uma data previamente definida para terminar. Isso para evitar que tanto uma parte como a outra seja surpreendida pelo repentino término deste contrato. A obrigação daquele que deseja encerrá-lo comunicar a intenção com determinada antecedência. No caso do trabalhador pedir demissão, deverá ser comunicado um aviso prévio de 30 dias à empresa, período no qual o empregador deverá trabalhar normalmente. Se ele pretender não cumprir este período, poderá solicitar ao empregador a dispensa, que fica a critério da empresa poder conceder ou não. Para falarmos sobre este assunto, conversamos de forma remota com a advogada especialista em direito trabalhista, que já está aqui conosco. Olá, tudo bem? Eu já vou começar perguntando para a senhora exatamente o que é esse contrato de trabalho. Vou começar apresentando a Cíntia. Cíntia, como que a gente pode explicar para o nosso telespectador, para quem nos acompanha na TV e na internet, o que é essa rescisão do contrato de trabalho? Agradeço a sua participação, a Cíntia Poças. Olá, Priscila, tudo bem? Espero que todos que estejam aqui nos acompanhando estejam igualmente bem. Bom, quando nós falamos da rescisão do contrato de trabalho, na verdade nós estamos informando que houve uma ruptura do vínculo previamente existente. E essa ruptura, ela pode se dar através de uma dispensa sem justa causa por parte do empregador, através de uma dispensa com justo motivo, que é a dispensa por justa causa. Nós temos também, com relação a essa questão da rescisão contratual, a rescisão indireta do contrato de trabalho, o término do contrato de trabalho pré-determinado e também o pedido de demissão pelo trabalhador ou trabalhadora. E nós podemos inserir também, com relação a essa abordagem sobre rescisão contratual, a mudança que a legislação sofreu em 2017 com relação à possibilidade de um acordo mútuo entre as partes para que essa rescisão contratual ocorra. Cíntia, quando eu falei já no início do programa essa questão do pedido por parte do trabalhador, e aí tem a questão do aviso prévio, como que a gente explica essa questão do aviso prévio quando parte da empresa não querer que o trabalhador cumpra esse aviso? Aí tem a questão do pagamento. Isso. Bom, inicialmente é importante nós trazermos aqui, Priscila, que a possibilidade não, quando ocorrer a intenção de rescindir o contrato de trabalho, as partes devem comunicar previamente a outra. E esse comunicado prévio, ele é chamado de aviso prévio. Então, quando houver a dispensa sem justa causa, o empregador ele deverá conceder esse aviso prévio ao empregado. Da mesma forma, quando ocorrer o pedido de demissão, no qual o empregado ou empregada deverá comunicar a seu empregador o interesse de desligamento da empresa. E temos duas questões que são importantes de nós trazermos aqui para análise. Quando há a concessão do aviso prévio pela empresa e no curso desse aviso o empregado ele se recoloca no mercado de trabalho, ele adquire um novo emprego, a empresa deve dispensá-lo do cumprimento sem o desconto de faltas nesse período. Já ao contrário, quando o empregado ele pede demissão, que também há essa obrigatoriedade de concessão do aviso prévio, caso ele não possa cumprir o aviso, o empregador ele tem o direito de realizar o desconto pelo período correspondente, salvo se tiver um acordo entre as partes para que esse desconto não ocorra, ou seja, para que o empregador, por mera liberalidade,
afaste esse desconto quando não há o cumprimento do aviso prévio pelo empregado. Cíntia, quais são os direitos do trabalhador quando existe aí tanto o pedido por dispensa por parte do trabalhador e quando existe a dispensa por parte da empresa? Muitas vezes as pessoas olham ali, né, o recibo com os valores e elas não compreendem o que tem naquele recibo, quais são os pagamentos, quais são os descontos. Esse recibo seria o termo de rescisão do contrato de trabalho, que é conhecido como TRCT, que é uma abreviatura desse recibo, e irão constar todas as verbas devidas ao trabalhador. No caso da rescisão sem justa causa, né, da dispensa sem justa causa, deverá haver apuração das férias. E aí, quando nós falamos das férias, nós temos que verificar se quando da dispensa, o empregado ele possuía algum resíduo, ou seja, se já havia umas férias cujo período aquisitivo já havia sido completado e o pagamento não ocorreu. Então, se ele tiver uma férias vencidas, essas férias vencidas entrarão no termo de rescisão do contrato. Da mesma forma, as férias proporcionais. O que seriam essas férias proporcionais? É a proporcionalidade do período posterior ao período aquisitivo, que é quando o empregado adquire o direito ao recebimento daquelas férias. Fora isso, deverá constar também o aviso prévio. Se for um aviso prévio trabalhado, irá constar a totalidade desse aviso ou o saldo de salário que faltava para completar esse período. Da mesma forma, se for aviso prévio indenizado, deverá constar o valor do aviso prévio indenizado no termo de rescisão do contrato. E aí é importante abrir um parênteses quando nós falamos sobre o aviso prévio indenizado, que é a projeção desse aviso. Então, o aviso prévio na modalidade indenizada, ele irá produzir efeitos para o cálculo das verbas rescisórias. Então, irá projetar tanto para a questão das férias, quanto para a questão do 13º salário e também a notação de baixa, que agora, não sendo mais a carteira de trabalho física, vai ser dada baixa, né, no sistema do E-Social. Além de férias, aviso prévio, que nós englobamos aí a questão do saldo de salário também, constará nesse termo o 13º salário. O 13º salário, ele será uma proporção dos meses que o empregado trabalhou em determinado ano. Por exemplo, hoje é dia 15. Não vamos botar uma data assim do dia 15, não. Vamos Dia dizer que hoje 30. seja. Não, eu estava fazendo uma data simulada, mas vamos fazer então com a data de hoje. Hoje é dia 30 de julho. O empregado, ele trabalhou até o dia 30 de julho. Então, ele fará jus a 7/12 do 13º salário. Caso ele não tenha trabalhado até o dia 30, vamos supor que ele tenha trabalhado até o dia 10. Ele fará jus a 6/12 do 13º salário, porque não completou até o 15º dia. E essa mesma ideia, essa mesma noção de aplicação da proporcionalidade, nós consideramos também quando estamos tratando da apuração das férias. E vamos supor também, nesse exemplo, que esses 7/12 foi calculado e não foi integrado o cálculo da projeção do aviso prévio indenizado. E esse trabalhador teria, nesse exemplo aqui que nós estamos criando para conversar com vocês, 30 dias de aviso prévio indenizado. Então, ele faria jus a 8/12 de 13º salário com essa integração. Então, não obstante essas verbas que irão constar no TRCT, nós temos que trazer também aqui a informação, por estarmos falando de rescisão
do contrato de trabalho através de uma dispensa sem justa causa, nós temos que trazer também a informação de que há também o pagamento da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS. Então, durante todo o período de vigência do contrato de trabalho, o empregador, ele deposita o FGTS, né? O depósito mensal do FGTS. Havendo a ruptura do contrato de trabalho por dispensa sem justa causa, o empregador ele vai calcular esse percentual, né, sobre todos os valores depositados na conta vinculada do trabalhador. E além do FGTS, nós podemos citar também que em uma dispensa sem justa causa, o trabalhador fará jus ao direito de se habilitar ao recebimento do seguro-desemprego. Então, tudo isso que nós falamos aqui é com relação à dispensa sem justa causa. E agora, se nós nos reportarmos ao pedido de demissão por parte do empregado, nós já tiraremos a obrigatoriedade do pagamento da multa do FGTS, da multa de 40% do FGTS, e esse trabalhador também não fará jus a se habilitar ao recebimento do seguro-desemprego. Então, é muito importante nós observarmos a diferença que irá ocorrer e os efeitos que serão gerados de acordo com a modalidade das rescisões contratuais. Cíntia, e existe um prazo, uma data que a empresa precisa pagar ao colaborador essa rescisão? 2 dias após a dispensa ou ao pedido de dispensa, uma semana? Como é que funciona? Sim, a empresa ela tem um prazo de 10 dias para realizar esse pagamento. E, Priscila, foi muito importante essa sua pergunta. Por quê? O que eu verifico no dia a dia? Alguns empregadores, eles ainda não se atentaram para a mudança existente, né, na redação do artigo 477 da CLT. Antes, esse artigo, ele só previa uma multa por não cumprimento do prazo, caso não houvesse o pagamento das verbas rescisórias. E esse artigo também, na sua redação anterior, ele fazia uma diferenciação quando o aviso prévio era trabalhado e quando o aviso prévio era indenizado. Hoje isso não existe. O prazo é o mesmo, tanto na questão do aviso prévio indenizado, quanto na questão do aviso prévio trabalhado, e também o empregador ele deve entregar as guias, ou seja, o TRCT, SD, chave de conectividade, ou até mesmo a liberação, porque com o avanço tecnológico isso modificou também, em observância ao prazo de 10 dias previstos na legislação. E outro ponto também, Priscila, que é importante trazer aqui, que algumas pessoas perguntam, né? Ah, a legislação mudou, então eu não preciso mais homologar as verbas rescisórias, não preciso mais comparecer numa entidade de classe para fazer essa homologação, essa conferência. E o que eu respondo? A lei não proíbe que a homologação seja realizada. A lei ela informa que não é mais obrigatória. No entanto, o que nós temos aí quando nós falamos dessa relação trabalhista, quando nós falamos de homologação perante as entidades sindicais? Nós temos que observar o que vem disposto no instrumento normativo. Então, os empregadores eles têm que observar se no acordo coletivo de trabalho ou na convenção coletiva de trabalho consta alguma cláusula com a obrigatoriedade de homologação. Então, se tiver uma cláusula falando que para os empregados daquela categoria profissional deve haver a homologação quando da rescisão, o empregador ele deve formalizar esse ato, ou seja, ele deve continuar homologando.
até porque também no nosso ordenamento jurídico, já até reforçado isso pela decisão do STF, o negociado ele vai se sobrepor ao legislado. E nesse caso em específico que nós estamos conversando, Priscila, o negociado estipulou ali a, continu, a continuidade de obrigação da homologação. Então, o empregador ele tem que continuar homologando a rescisão dos contratos de trabalho. Cíntia, a gente sabe que a tecnologia ajuda muito, principalmente nesse cálculo da rescisão, né, de facilitar todos esses meios. E como que fica a rescisão na carteira digital? Que a gente sabe que praticamente, acho que 50% hoje das empresas e dos colaboradores estão tendo acesso, né, estão tendo acesso à carteira digital. Isso, com a carteira digital, esses trabalhadores, eles conseguem já proceder ao saque do FGTS, algo também que foi modificado e que facilita muito é a questão da habilitação ao seguro-desemprego, porque ali ele já tem um protocolo prévio com relação a isso. Até mesmo essa modificação, né, esse avanço tecnológico, ele ajudou bastante, principalmente naqueles casos em que as empresas procedem à baixa, né, no sistema e não pagam as verbas rescisórias. E por vezes tem até algumas empresas que desaparecem, né, encerram de forma irregular a sua atividade. Então, o avanço tecnológico ele veio sim para beneficiar e para tentar facilitar esse momento na vida do trabalhador, que já é um momento difícil, né? Principalmente quando é uma dispensa sem justa causa, ele fica ali necessitando do saque do FGTS e se habilitar ao recebimento do seguro-desemprego, enquanto não consegue, né, uma nova recolocação no mercado de trabalho. Todas essas situações que nós estamos conversando até agora são relacionadas à dispensa ou pedido de dispensa, né, sem justa causa. A gente sabe que tem um agravante quando tem a justa causa e ambas as partes, né, acabam perdendo, a gente pode dizer assim, mas o colaborador perde muitos dos direitos, né? Queria que você explicasse para a gente quais são esses direitos trabalhistas que o trabalhador perde no caso da rescisão, quando tem a rescisão. Então, assim como no pedido de demissão, ele não fará jus ao FGTS, inclusive não irá sacar o FGTS, da mesma forma como ocorre no pedido de demissão. Aquele valor ele fica retido lá na sua conta vinculada, ele não vai se habilitar ao recebimento do seguro-desemprego, e ele vai também ter ali a ruptura imediata do seu contrato de trabalho, não havendo que se falar em aviso prévio, nós não estaremos aí diante de uma comunicação prévia, até mesmo por força da natureza de ruptura desse contrato de trabalho. E é importante também, Priscila, observar o que dispõe a legislação e aquele ato realmente praticado para que reste de forma inequívoca a justa causa configurada. E quando eu falo em justa causa, eu posso trazer aqui também para você, Priscila, a questão da rescisão indireta. Alguns colaboradores, alguns trabalhadores, eles falam, o que seria essa rescisão indireta? Muitos até nem falam de rescisão indireta, né? Eles já falam direto, eu vou dar justa causa no meu empregador. Então, a justa causa no empregador seria essa rescisão indireta. Então, é quando o empregador ele deixa de cumprir com as suas obrigações no curso do contrato de trabalho, havendo ali um motivo ensejador para a ruptura pelo empregado, só que o empregado ele não vai pedir demissão, porque nesse caso o empregador ele não está cumprindo com a sua parte da relação empregatícia, então não seria nem justo ele ter que pedir demissão, sendo que a outra parte que não está cumprindo com as suas obrigações.
Isso acontece muito também em casos de questionamento de assédio no ambiente de trabalho. Você imagina uma trabalhadora, por exemplo, que são as mulheres que mais sofrem com isso, ela estar sendo assediada, seja moralmente ou até com relação ao assédio sexual, e ela quer se desligar daquele contrato, aquele contrato não está sendo mais benéfico a ela, ao contrário, está prejudicando a sua saúde emocional, a sua saúde psíquica, e ela perde os direitos. Não seria nem justo esse tipo de situação. Você obrigar a essa trabalhadora ter que pedir demissão. Então, a legislação resolve essa situação através do Instituto da Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho, e essa trabalhadora pode sim requerer essa ruptura com base nessa modalidade de rescisão. E aí, essa modalidade de rescisão geralmente ocorre com o ajuizamento de uma ação trabalhista. Por quê? A empregada, ela pode dar esse comunicado ao empregador. Só que, assim, durante todos esses anos que eu advogo ou presto consultoria na área, eu nunca vi um empregador aceitar esse pedido de rescisão indireta e realmente falar assim: ah, não, eu reconheço que sim, eu não estava cumprindo com as minhas obrigações. Então, o que na prática ocorre é que a modalidade de rescisão indireta de contrato de trabalho geralmente é reconhecida perante o judiciário trabalhista. Cíntia, todas essas situações que nós viemos falando ao longo desses minutos já, elas são referentes a todos os trabalhadores que trabalham, né, com um contrato de trabalho diante das leis trabalhistas. Eu não tenho como não falar, obviamente, aqui na Assembleia a gente tem a frente parlamentar que foi criada para defender os direitos das trabalhadoras domésticas, porque a gente sabe que foi uma classe, uma categoria que demorou até ser regulamentada, ter os seus direitos trabalhistas. Como funciona nesse caso? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia ainda existem trabalhadoras domésticas, secretárias do lar, eu vou dizer assim, que elas não estão dentro das leis trabalhistas, e aí quando elas acabam saindo de um determinado trabalho, de uma determinada casa, elas buscam, né, os seus direitos com razão, e aí elas acabam conhecendo certas situações que elas não tinham conhecimento. Então, Priscila, se essas colaboradoras, né, as empregadas domésticas, elas não estão inseridas nesse tipo de relação empregatícia, e se houver o trabalho de 3 ou mais dias durante a semana, a empregadora ou o empregador já está agindo de forma incorreta. Por que que eu falo de forma incorreta? Porque as empregadas domésticas, os direitos delas já foram equiparados aos direitos dos empregados urbanos. Então, elas fazem jus a todos os direitos que os demais empregados também fazem jus. Férias, 13º, FGTS, podem sacar o fundo de garantia, pode se habilitar ao seguro-desemprego. E aí, respondendo a sua pergunta, se tiver uma empregada doméstica de forma irregular, com uma contratação irregular, ela deve procurar os seus direitos, ela pode procurar uma profissional especializada no assunto, ou até mesmo pode procurar o seu sindicato de classe para que possa intervir e até mesmo ajuizar uma ação contra esse empregador, fora as multas administrativas, que também são verificadas quando há uma irregularidade de contratação e também quando há uma fraude às relações trabalhistas e também a ausência de pagamento de direitos previstos na legislação. Então, as empregadas domésticas têm que se atentar a isso também. E quando nós falamos sobre empregadas domésticas, nós estamos aí abrindo o leque para todos os profissionais que trabalham em âmbito residencial. E aí nós temos motorista, que se o motorista trabalhar também em âmbito residencial, sem estar vinculado à atividade lucrativa
do seu empregador, ele será também o empregado doméstico, o jardineiro, a cozinheira. Aí eu trago o mesmo entendimento que eu falei agora do motorista, porque o cozinheiro, para ele ser um empregado doméstico, ele não pode estar gerando lucros ao seu empregador. Se ele gera lucros ao seu empregador, ele não é mais um empregado doméstico, ele é um empregado CLT sem a questão do âmbito residencial, sem a questão da classificação como empregado doméstico. Nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é também bem importante a gente trazer aqui. Quais são os principais erros que a gente deve evitar numa rescisão, tanto a parte da empresa quanto a parte do colaborador? Tá. Os principais erros que deve se evitar numa rescisão contratual é não observar a comunicação prévia que deve existir, não tentar imputar uma comunicação de forma retroativa, que infelizmente às vezes nós verificamos isso na prática. Não existe comunicação retroativa, ou seja, a figura do aviso prévio retroativo, ela não existe. A comunicação é daquela data para frente. Outro erro também que eu verifico e que também é importante nós trazermos aqui para quem está nos acompanhando, Priscila, é a questão do aviso prévio cumprido em casa. Não existe aviso prévio cumprido em casa. Então, essa modalidade de aviso pode até ser declarada nula e gerar todos os efeitos dali para frente, como a indenização do aviso, tendo a concessão de um outro aviso. Outra questão também muito importante, se deve evitar esse erro quando da rescisão, é no cálculo da proporcionalidade. Algumas pessoas fazem o cálculo da proporcionalidade tomando por base o que eu mencionei anteriormente na nossa conversa, os meses do ano. Só que as férias não são apuradas tomando por base os meses do ano, e sim os meses do novo período aquisitivo que se inicia. E aí, eu posso abrir um parênteses aqui, Priscila? Claro, fica à vontade. Tá, então eu vou abrir um parênteses aqui com relação às férias, porque além de você observar qual o período aquisitivo, que é o período que o trabalhador ele fará jus à concessão daquelas férias, ou seja, ele adquiriu aquele direito, é importantíssimo que o empregador observe o período concessivo, ou seja, o que seria esse período concessivo? É o período máximo para que essas férias sejam concedidas, porque as férias elas não podem invadir um novo período concessivo, porque senão já gera o direito ao recebimento dessas férias em dobro. E algumas, pegando até gancho com relação ao que você trouxe aqui para nós, dos erros que podem acontecer, seria o empregador ele fazer o cálculo das férias após o período concessivo. Vamos dizer que o término do período concessivo seja hoje. Então, todo o período das férias tem que ser concedido até o dia 30 de julho. Não pode o empregador falar assim: ah, o período concessivo é no dia 30 de julho, então eu vou conceder as férias no dia 10 de julho, porque está dentro do período concessivo. Só que se você observar, se for uma férias de 30 dias, ela vai invadir o outro período. Então isso já está errado. Então é algo que o empregador ele tem que observar também com relação a essa questão de pagamento de férias. Outro erro também que se deve evitar é a não observância dos prazos, como nós já conversamos aqui, o prazo para entrega das guias, o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Então, isso é muito importante que se observem. A anotação da baixa também, que agora não é mais anotação, né? A questão do registro e informação perante ao sistema do E-Social. Então, a rescisão contratual,
é um ato complexo. E os empregadores eles têm que ficar atentos a isso para que não tenha um prejuízo financeiro e também para que não haja um passivo trabalhista. E da mesma forma, os empregados também têm que observar quais são os seus direitos e para que eles não tenham prejuízo quando da ruptura do contrato de trabalho. E quando a gente fala sobre a ruptura do contrato de trabalho, Cíntia, por exemplo, um cálculo. A Lespe aprovou aqui em maio, no dia 14, o salário mínimo regional, né? O mínimo paulista. No dia 14. E esse trabalhador, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, ele foi desligado ou ele pediu o desligamento da empresa no dia 30. Esse valor, quando teve a aprovação do salário, ele teve já um reajuste enquanto ele ainda era colaborador. Esse valor a mais, no caso, se ele for dispensado pela empresa, ele tem que prestar atenção porque ele vai receber um plus, a gente pode dizer assim, porque teve esse aumento que foi aprovado no período que ele ainda era colaborador. Estou correta na minha colocação? Tá correta. No caso, a rescisão, né, as verbas rescisórias nesse caso, elas serão apuradas considerando já o salário com esse reajuste. Não vai ter efeito retroativo, né? Porque a lei passou a ter vigência a partir de determinada data. Então, a partir de determinada data, como houve a ruptura do contrato de trabalho dentro desse período, o empregador ele deverá realizar o pagamento das verbas, considerando já esse reajuste salarial. E aí, esse reajuste salarial implicará no pagamento de todas as verbas que irão compor ali o termo de rescisão do contrato de trabalho. Cíntia, a gente sabe também que ao longo do tempo, muitas mudanças relacionadas à rescisão, a contratos de trabalho vigentes pela CLT. Quais foram os benefícios que a gente pode dizer também e se tiveram transtornos que a reforma tributária trouxe para isso, a reforma trabalhista, na verdade, me corrigindo aqui, tanto para o trabalhador, o colaborador, quanto para a empresa, para a contratante? No caso, você fala mais especificamente com relação à rescisão, Isso, correto? mais especificamente a rescisão. Tá. Tem uma mudança, Priscila, muito significativa quando nós falamos de rescisão do contrato de trabalho e reforma trabalhista, que foi a criação, né, da possibilidade das partes rescindirem o contrato de trabalho por mútuo acordo. Porque o que acontecia anteriormente, antes da mudança da legislação? Algumas pessoas simulavam dispensas. E aí, quando eu falo de simular dispensas, é por inúmeros motivos. Ou porque o empregador ele quer realizar o pagamento de valores sem arcar com os encargos legais, ou porque o empregado está passando por algum momento de dificuldade e aí quer levantar o fundo de garantia depositado na sua conta vinculada, Sim. quer receber o seguro-desemprego como se fosse um complemento da sua renda. Então, isso se verificava muito. Infelizmente, não é um ato lícito, mas é o que nós verificávamos na prática. E aí veio essa mudança na legislação e trouxe a possibilidade das partes acordarem: olha, não me interessa a continuidade do contrato de trabalho, vamos fazer ali como se fosse um acordo, né? É um mútuo acordo, é um consenso entre as partes. E aí, diante disso, a legislação também trouxe variação no pagamento das verbas rescisórias. Nós vamos observar que o empregado ele vai sacar somente 80% do valor do fundo de garantia retido na sua conta vinculada. Ele não fará jus ao recebimento do seguro-desemprego. O pagamento do aviso prévio, se for indenizado, será pela metade. Então, são algumas questões que nós observamos que a legislação trouxe de novidade, né? E também a questão do FGTS, o pagamento da multa, ao invés de 40%, deverá ser de 20%. E quando nós falamos de acordo mútuo, Priscila, tem um ponto que ele é muito importante também de nós falarmos aqui.
O acordo mútuo, ele não pode conter vício de vontade, ou como, por exemplo, uma coação. As partes têm que genuinamente desejar a ruptura daquele contrato de trabalho, para que ele produza efeito e para que não gere um impacto lá na frente de questionar que a vontade das partes estava viciada. Então, é muito importante isso também. É importante também, aqui eu trago até para as empresas, né, para as organizações, e aconselho que se faça também um documento com relação a essa dispensa e que nesse documento fique claro ali ao trabalhador ou à trabalhadora que ela não vai levantar todo o seu fundo de garantia. Quais são as perdas que ele terá com relação a esse acordo mútuo para a rescisão do contrato de trabalho? E também que não irá receber o seguro-desemprego. Porque, assim, um dos fatores que dá para ser verificado se está havendo um vício na vontade ou não é, por exemplo, se o empregado ele vai aceitar esse acordo, ou é porque ele tem um projeto de vida diferente, que não comporta mais as atividades laborativas naquela instituição, ou ele conseguiu um trabalho melhor e conseguiu fazer esse acordo com a empresa. Agora, nós já temos um indício de que há um vício de consentimento ali da vontade, quando, por exemplo, o empregado ele opta por essa modalidade de rescisão e fica desempregado, fica passando por dificuldade financeira. Então, isso já dá para ver que não tem ali uma manifestação livre e voluntária de que vai ser feito com relação à ruptura do contrato de trabalho. Cíntia, e quando a gente, possivelmente quando um colaborador que teve um contrato rescindido, ele procura, os profissionais procura você, advogada trabalhista, qual a principal orientação que vocês encaminham para eles, que vocês recomendam na questão da rescisão? Porque a gente sabe, a gente tem conhecimento que muitos colaboradores, as empresas já não, né? Porque normalmente as empresas elas já têm um aporte jurídico mais específico, que já tem conhecimento da legislação, mas muitos colaboradores, é isso que a gente conversava no início do programa, né? Eles saem com o recibo sem nem entender o que eles têm direito, o que eles não têm, e muitas vezes algumas organizações, como nós falávamos também, podem agir de má fé, não pagar o que devidamente o colaborador tem que receber. A orientação é que eles têm que prestar atenção se realmente está tudo detalhado nesse recibo, buscar uma orientação jurídica. Sim, a orientação é que ele verifique se está tudo detalhado nesse recibo. E aí é importante, e geralmente você perguntou qual é o meu aconselhamento, né? O que que eu verifico? O período dele de vigência, quais as verbas foram pagas naquele período, até para nós podermos identificar se está tudo calculado corretamente. Um ponto também que eu sempre verifico, e é importante os trabalhadores e trabalhadoras que estejam aqui nos acompanhando, que verifique se para sua categoria o sindicato tem instrumentos normativos, porque às vezes tem benefícios, tem direitos constantes nesses instrumentos normativos que não foram observados pelos empregadores. Por exemplo, nós sabemos que o vale-refeição ele não é previsto na legislação, a sua obrigatoriedade. Então, esse pagamento geralmente ele se torna obrigatório por quê? Por força dos instrumentos normativos. E aí, nesses instrumentos normativos, pode ser ou um acordo coletivo de trabalho, que é aquele instrumento celebrado entre uma ou mais empresas e o sindicato laboral, ou através de uma convenção coletiva de trabalho, que é um instrumento normativo celebrado entre o sindicato laboral e o sindicato patronal. Ali também pode restar previsto, Priscila, a questão de uma estabilidade provisória. Isso acontece muito quando o empregado ou empregada está próximo a se aposentar.
Tem alguns instrumentos normativos que prevêem uma estabilidade perto desse período de aposentadoria. E aí, como tem essa estabilidade prevista por força de instrumento normativo, não pode haver a dispensa. Então, é importante que seja verificado isso também. Portanto, além de verificar questões previstas na legislação, para verificar se o cálculo das verbas rescisórias foi realizado, né, de forma correta, nós também temos que verificar essas normas, porque nessas normas podem estar contidas disposições diferentes que são de obrigatoriedade de cumprimento pelo empregador. Cíntia, a gente já está se encaminhando para os minutos finais do programa. Eu vou encerrar com uma pergunta que alguns trabalhadores que não têm tanto esclarecimento, às vezes eles ainda têm, e a gente observa isso nas conversas. A empresa, ela pode parcelar o valor da rescisão. Nós falávamos, né, que tem até 10 dias para fazer esse pagamento, mas ela pode parcelar o valor dessa rescisão, porque muitos colaboradores ficam pensando, será que eu vou receber tudo de uma vez só ou vai ser parcelado? A empresa tem essa opção? Não, Priscila. Não é uma opção da empresa parcelar as verbas rescisórias. A empresa, quando há ruptura do contrato de trabalho, ela tem que realizar o pagamento das verbas rescisórias em uma única vez. E se a empresa não observa o prazo para pagamento dessas verbas rescisórias, e aí, repito, em uma única vez, é cabível aí a multa prevista no artigo 477 da CLT, que é uma multa equivalente a mais um mês do valor do salário do trabalhador. Não é da remuneração, a legislação ela dispõe que é sobre o salário. Então, se você foi dispensado ou dispensada e a empresa não realizou o pagamento das suas verbas rescisórias dentro do prazo legal, você faz jus à multa prevista nesse artigo que eu acabei de citar. Esse Alesp em Pauta falou sobre rescisão contratual. Conversamos de forma remota com a advogada especialista em direito trabalhista, Cíntia Poça. Cíntia, muito obrigada pela sua colaboração e seus esclarecimentos aqui no Alesp em Pauta. Eu que te agradeço, Priscila, e parabenizo por esse programa, por estar trazendo sempre informações que são de muita relevância e importância para a sociedade. E obrigada a você pela audiência na TV e na internet. Até a próxima. Tchau, tchau.